Para os espíritos elevados, né, a pátria é o universo. Não tem esse conceito aqui nosso, Terra, de nações. Isso é uma coisa só daqui. Porque se nós somos todos irmãos, filhos de um único Pai, esse problema é um problema criado pela humanidade aqui, que com o tempo isso vai se resolver, né? Creio que a maioria das pessoas já ouviu falar que o planeta Terra, um dia breve, né, o governante supremo e fundador deste planeta, que é Jesus, vai voltar. E ele que vai governar. Nenhum homem na face da Terra tem condições de estabelecer a paz e a união entre os homens. Só o Cristo. Só Ele é o único representante de Deus aqui na Terra. E eu vou explicar, com o decorrer das nossas conversas aqui, por que Ele é. Mas umas coisas eu já posso adiantar aqui, que já adiantei algumas coisas aí em outros vídeos. O único que foi profetizado milênios antes que viria foi Jesus. Lá em Moisés já tinha. Depois Isaías, 400 anos antes, escreveu o Evangelho. Se você ler Isaías, vai ver que é o próprio Evangelho escrito 400 anos antes, né? E no Evangelho, quando ele está lá em João, com João, ele diz, João escreva no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, que o Evangelho é boa nova, e é de Jesus, não é de nenhum evangelista, os evangelistas só escreveram, né? Então, o Evangelho de Jesus, segundo João, está lá no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Escreve aí, João. No princípio, eu, Jesus, era o Verbo. Como todos nós aqui, nós nascemos de Deus, fomos criados iguaizinhos, só que Jesus foi criado há um tempo infinitamente longe para trás, que a gente não tem condições de imaginar. Jesus é um espírito muito, muito velho, ele já chegou ao grau de gênio criador. Então ele diz, João, escreve aí, no princípio era o Verbo, eu estava com Deus, assim como todos nós, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, porque nós já somos deuses desde que saímos de Deus, porque nós somos a imagem de Deus, só que não temos poder nenhum agora, né? Nós vamos ter poder à medida que a gente se aproxima de Deus. Nunca seremos iguais a Deus, o Criador, nunca, jamais. Nunca chegaremos a esse ponto absurdo, absoluto de poder em todos os atributos, tá? Sim, então está lá, Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e tudo aqui na Terra foi feito através de quem? Jesus. Sozinho? Não. Seus gênios criadores estavam junto com ele. Os gerentes, os engenheiros siderais estavam a serviço dele. Tudo aqui foi feito por ele, está lá escrito. Jesus não é nenhum mentiroso. Foi o único desses todos que vieram, que ele mandou para a Terra. Os Vedas, o Lao Tse, Confúcio, Buda, tudo isso foi mandado por Jesus. São espíritos evoluídos, evoluidíssimos, mas foi mandado para a Terra por Jesus. Foi o único que disse, vocês vão me crucificar, vou falar com minhas palavras, vão me matar, mas no terceiro dia eu estarei de volta. E voltou, ele venceu a morte, mostrou para os discípulos que a morte não existe, e ficou 40 dias e 40 noites pregando aos discípulos. Só depois disso é que os discípulos tiveram coragem, porque na hora lá que ele estava sendo crucificado, os discípulos ficaram com medo. Só o Pedro negou Jesus 3 vezes, e andava com Jesus ali. Mas aí, depois que Jesus volta e se apresenta para ele, e prova que venceu a morte, aí os apóstolos, também discípulos, né, naquele momento, aí começaram a ter coragem para enfrentar tudo e começaram a enxergar o que Jesus estava dizendo, porque até então eles ainda entendiam, mas olha, já eram espíritos evoluídos, porque Jesus não ia se cercar de espíritos medíocres, só que eles vieram com a mente bem apagadinha. Bom, mas esse não era um assunto que eu ia continuar aqui, mas já que foi, né, eu vou voltar agora ao fio da meada.
Então, para os espíritos, a pátria é o universo. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem essas coisas variam ao infinito, porque não existe uma divisão de um espírito mais evoluído do que o outro. E não existe dois espíritos iguais no universo. Deus, todos nós somos individualidades, criaturas únicas. E essa visão é obtida depende do desenvolvimento moral e intelectual de cada um. Geralmente, os espíritos de ordem mais elevada, só por breve tempo, eles se aproximam da Terra. Normalmente, eles vêm em missão. Tudo isso que a gente pode ver de grandeza aqui na Terra, para esses espíritos evoluídos, são coisas tão pequenininhas, tão mesquinhas, que não tem nenhuma importância para ele. Imagine a gente que já conhece alguma coisa, precisa de energia elétrica, sem ela já não fica impossível viver na cidade. Imagine se a gente fosse colocado lá no meio de uma tribo selvagem para viver. Imagine, é uma comparação meio assim, mas dá para entender mais ou menos a distância que é um espírito de alto nível evoluído que vive em mundos superiores vir aqui para a Terra. Ele só interessa vir para eles aqui se vier com a missão de ajudar o nosso progresso. Como vem alguns aí, né? Buda, Lao Tse, Confúcio, Krishna e Mahatma Gandhi e tantos outros. Sem falar, né? Sem falar o Cristo de Deus, né? Sem falar nele, porque a gente ainda vai falar a vida toda dele e ainda é pouco. Para a gente ter uma ideia, os espíritos que Jesus recebeu de Deus para educar aqui na Terra era uma quantidade assim, entre 20 a 30 bilhões de espíritos. Só que no momento agora só tem 8 bilhões encarnados, mais ou menos, né? Você imagine o trabalho dos engenheiros siderais, dos administradores que auxiliam Jesus, né? Porque é aquele negócio, as pessoas pensam que Deus é um totalitário, que manda em tudo, ele governa tudo, mas imagine que, né, como é o governo de um presidente de uma república num país desse aqui, num mundo desse aqui. Tem tanta gente para governar o povo. Imagine o Criador do universo. Né? E imagine, uma proporção menor, Jesus, o governante supremo desse planeta. Muita gente diz, mas está tudo tão assim, assado. Gente, está assim, assado, porque é uma necessidade nossa. Nós fizemos por passar por isso. Nós estamos colhendo o que plantamos. A nossa humanidade está colhendo o que plantou. Então, você vê, né? Eu não gosto de falar dessas coisas assim, porque aí muita gente vai se sentir ofendida, mas você procura aqui no TikTok. Tem tanta gente aqui que, meu Deus, perde um tempo imenso com um instrumento desse importante para fazer besteira, mostrar besteira, falar besteira, mostrar o corpo. Cara, o corpo vai durar alguns anos, depois vai apodrecer, vai para debaixo da terra. Só uma pessoa idiota vai se apaixonar por um corpo, porque ele vai perder tudo daqui a pouco. Né? Então, desculpe falar assim, mas é importante. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente vêm aqui à Terra. Se bem que quando estão no mundo espiritual, eles olham para a Terra com outro olhar, bem diferente do que enxergam aqui na Terra. Os espíritos vulgares, os inferiores, esses são os que estão aqui na Terra, assim, mas de 99%. São 90% são os espíritos inferiores. Existe uma proporção aí. 30% da humanidade carrega nas costas os outros 70%, desses que estão aqui encarnados.